Boa tarde, vamos aqui explicar mais sobre pós-graduação na Europa e um tema que muita gente confunde, que é sobre mestrado, a diferença entre mestrado, pós-graduação, especialização, doutorado, o que é isso e por que isso é importante. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o conceito de pós-graduação na Europa funciona diferente do que acontece no Brasil. No Brasil, as pós-graduações, elas têm um conceito muito claro, que você tem as pós-graduações lato sensu, que são as especializações, que são aquelas pós-graduações de 360 horas, enfim. Você tem as pós-graduações stricto sensu, que basicamente você tem os mestrados. Desde 2009, o MEC já tem a classificação do mestrado profissional e existem os cursos de doutorados, enfim, e aí o pós-doutorado, que é uma extensão do curso de doutorado. Isso são as pós-graduações. Na Europa, tudo que vem depois da graduação é pós-graduação, desde o mestrado ou o doutorado. A especialização, da maneira que ela existe no Brasil, esse curso de 360 horas, ela não existe como um curso completo na Europa. Você não vai ter um curso de pós-graduação de 360 horas. O que pode acontecer na Europa é você ter um curso de pós-graduação que é chamado em inglês de Postgraduate Certificate, que é um módulo de uma pós-graduação maior. Isso pode acontecer, mas geralmente os estudantes internacionais, ou seja, aqueles que não são europeus, eles não têm acesso a esse tipo de curso, por causa do visto, a carga horária, enfim. Mas é uma vertente que existe também. Se eu pegar aqui, vamos pegar o curso de marketing digital. Uma pós-graduação em marketing digital, você vai ter uma série de disciplinas, cerca de 8 ou 9 disciplinas, né? E dentro desse curso, você pegar só estratégia em marketing digital e fazer isso como um curso completo. Isso seria uma Postgraduate Certificate. O Postgraduate Certificate, esse que você pega só uma matéria ou duas, depende de como o curso é organizado, geralmente isso não está acessível a estudantes de fora da União Europeia por questões políticas, questão do visto, basicamente. Então, quando você vai para uma pós-graduação, a gente está falando você indo para uma pós-graduação já completa, e aí em diferentes níveis. Basicamente, quando você pensa em pós-graduação na Europa, você tem que pensar em duas categorias, ok? Duas categorias de pós-graduação. Quais são elas, Paulo? As pós-graduações taught, que vem da palavra ensinar, no passado taught, o que a gente traduz para o português livre seria pós-graduações profissionais, e as pós-graduações research, ou acadêmicas, como nós chamamos no Brasil. Então, são duas vertentes que temos aqui. Dentro das pós-graduações taught, nós temos os mestrados profissionais, que são os cursos de pós-graduação mais populares na Europa. E qual é o impacto disso? Os cursos taught ou profissionais, eles são cursos mais rápidos e muito focados na indústria. O foco dele é te dar ferramentas para você ir para o mercado de trabalho. Por isso eles são os cursos de pós-graduação mais populares da Europa. Então, 80% a 90% dos cursos são esses cursos, os mestrados profissionais, os taught masters, o que não é muito difundido no Brasil. E aí muita gente confunde. Eu vou para a Europa para fazer um mestrado, não uma especialização. Tenha em mente que o curso mais popular é o mestrado profissional, o que não é no Brasil. O mestrado profissional ele está longe de ser popular no Brasil. Mas na Europa, nos Estados Unidos, é o curso mais popular. Carga horária. Se você for pensar em carga horária de pós-graduação, eles utilizam na Europa, existe uma coisa chamada crédito europeu. Eu vou escrever aqui, que é isso aqui, ó, ECTS. Eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês verem, ó, ECTS. ECTS, que significa European Credit Transfer System. Por que isso é importante, Paulo? Mas por que você está falando sobre isso? É porque isso daqui vai te mostrar a carga horária do curso. Se eu for pensar em um mestrado profissional, ele tem mais ou menos 90 ECTS. Cada ECTS, um crédito, tem mais ou menos 30 horas. E aí você faz a conta. Se um crédito tem 30 horas
e o mestrado profissional tem cerca de 90 créditos, 30 vezes 90, 2.700 horas. Esse é mais ou menos a carga horária de um mestrado profissional. Eu tenho mestrado profissional de 60 créditos também, que eles são mais curtos, 1.800 horas. Isso durante o período de um ano, aí vai depender do país. Cada país tem país que vai, tem 2 anos aqui, outro país faz essas 90 créditos em 2 anos, outros países fazem em 1 ano, vai depender aí do país que você vai. Então, isso é importante quando você observar na carga horária do curso. Vamos pegar um mestrado profissional e um doutorado. O mestrado profissional ele vai exigir os mesmos documentos e o doutorado os mesmos documentos, só que o doutorado você tem um adendo a mais, que geralmente é a proposta de pesquisa. Então, a gente tem que pensar nesses dois pontos. A proposta de pesquisa ela não é um documento extenso, isso para o doutorado, tá? Doutorado ou mestrado de pesquisa, no curso Research. Não é um documento extenso, tem 1.500 palavras, aí, 6, 7 páginas do Word, só que é um documento que você precisa... Ele é muito conciso, ele é muito certeiro, tem toda uma metodologia por trás e dá um pouquinho de trabalho a proposta de pesquisa, dá mais trabalho. Essa é a única diferença do curso TOT para o curso Research. Qual é a vantagem de fazer uma especialização ou um mestrado na Europa? Lembra que a especialização na Europa ela não existe igual ao do Brasil. Sim, como o do Brasil. Exato. Se a gente for pensar em especialização, a gente está pensando em TOT Masters, sim, em mestrado profissional. Perfeito. Só que seria uma especialização em que a sua carga horária é muito mais alta do que uma especialização no Brasil. Mas o research ele tem uma conotação diferente. O research ele é muito voltado no seu próprio passo. Dependendo do tipo de research que você faz, basicamente você não vai assistir aulas. Ele é muito focado em pesquisa, a não ser que o seu orientador, se você está dependendo da área que você está pesquisando, eu quero que você faça essa e essa matéria. E aí são matérias do mestrado TOT. A questão do research o curso é mais longo e tem a proposta de pesquisa. E essa é uma diferença clássica assim, da educação, talvez, educação no Brasil e educação na Europa, é a questão da objetividade, né? Eu percebo que a escrita brasileira, os trabalhos, eles são mais subjetivos, enquanto a escrita acadêmica europeia é mais objetiva. Não que um é melhor, um que é pior que a outra. Só que isso dá um conflito na hora que uma pessoa brasileira que foi educada no sistema educacional brasileiro, quando vai submeter uma proposta desse gênero, tem muita dificuldade em fazer essa objetividade. Então, isso é muito importante eu ressaltar aqui. E isso eu aprendi, essa diferença da subjetividade brasileira e objetividade europeia na questão acadêmica com a minha experiência, com a minha jornada. É possível um aluno trabalhar enquanto ele está estudando? Como é isso nos principais países, Paulo? É possível, sim, é muito possível. Mas uma coisa que é importante o aluno saber é que o professor da universidade no exterior, ele espera que você não trabalhe. Ele acha estranho, nós brasileiros, que temos que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Você vai ter que ter muito jogo de cintura com o seu professor, com a sua universidade e com o seu trabalho. E, por incrível que pareça, o trabalho sempre foi mais flexível que a academia. Uma das motivações que tem esse projeto, né, o projeto Pós na Europa, é justamente para falar para a pessoa, para entender e gerenciar a tua expectativa nesse aspecto, em questão de trabalho, em questão de curso, para que você possa ir com a sua expectativa e se sobressair. Porque quando você gerencia a tua expectativa, você sabe o que está vindo, as coisas se tornam mais fáceis. No momento que esse estudante estrangeiro, né, latino-americano, brasileiro, tem um visto de estudante que lhe permite, no caso da Irlanda, trabalhar 20 horas, e com certeza nos outros países as leis são diferentes, mas depois do mestrado, ele tem direito a permanecer no país, concorrer a empregos, futuramente ter um visto de trabalho, enfim. Como é essa jornada? Você pode contar para a gente? Todos os países na Europa, eles oferecem um visto para graduados. O que é o visto para graduado? É um visto especial concedido àqueles que se formam no país
Irlanda, Alemanha, Reino Unido, Suécia, Suíça, Portugal, eles concedem um visto especial e você, nesse período, você pode trabalhar full time. É aí que é a beleza do mestrado, da pós-graduação. Para aqueles que querem sair do Brasil de maneira legal, eu sempre sugiro a pós-graduação. É o melhor caminho. Se a sua decisão é sair do Brasil, é vir para a Europa, de maneira legal, esse é o caminho. E abre portas aí para vocês. A grande dica é você entender o que você quer da sua carreira. Se você quer fazer uma pós-graduação na Europa e voltar para o Brasil, ser uma autoridade, ou se você quer ficar na Europa e migrar legalmente. Então esse é o primeiro passo, você entender isso, entender esse mecanismo. Outro ponto também é você ter um planejamento, né? Porque é uma coisa que leva tempo. Tem um programa de mentoria para você que quer realmente estudar na Europa. Eu fico 1 ano aqui com os meus mentorados e 1 ano aqui a gente desenvolve todo o conteúdo, preparo documentos, tem um planejamento para o inglês, tem todo um planejamento para a pessoa entrar na pós-graduação e se sobressair no mercado de trabalho lá fora. É possível e sempre fazendo isso de maneira legal, de maneira assertiva. É um projeto, é uma coisa que leva tempo, mas que a probabilidade de dar certo ele é muito alta. Por exemplo, o pessoal que vem, eu sempre falo, né, dos STEM, né, que é o ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O pessoal que vem nessas áreas, cara, tem muito trabalho na Europa, o cara não fica desempregado. Os países têm aberto portas para poder acomodar esse pessoal e a pós-graduação faz isso. Você consegue ingressar no mercado de trabalho na Europa através de uma pós-graduação.